Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso há mais de 11 anos na Rede Século XXI, todo domingo, final da tarde, para, durante 30 minutos, refletirmos assuntos de grande interesse para a nossa fé católica apostólica romana. Que bom que você está aí diante do seu televisor, do seu celular, do seu computador. Pela sexta vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o fascinante argumento dos Salmos. Os Salmos na nossa vida. Investigá-los, estudá-los, compreendê-los, meditá-los, rezá-los e, por que não dizer, praticá-los. Esse é o propósito dessa longa aventura que só Deus sabe quantos programas vai demandar. Estamos na linha de continuidade do programa anterior a investigar por quê nos títulos, ou pelo menos nos primeiros versículos dos Salmos, de alguns Salmos, aparece a expressão cântico. Outros Salmos dizem cântico, Salmo de Davi. Outros Salmos dizem apenas Salmo de Davi. Outros Salmos nem falam de cântico, nem de Salmo de Davi, simplesmente aleluia. Outros salmos são dedicados a determinadas pessoas, ao mestre de canto, aos filhos de Coré, etc. Outros salmos falam da autoria, seria de Moisés, vamos ver o Salmo 138, atribuído a Moisés. Vamos ver alguns salmos atribuídos a pessoas concretas, Asaf, Coré, etc. E a discussão no programa anterior orbitou em torno disso. Todo salmo é cântico? Todo cântico é salmo? Essa distinção é meramente redacional ou tem alguma distinção que precisa ser feita? A primeira tentativa de resposta a essas questões nós buscamos num texto de Santo Agostinho, no primeiro parágrafo do comentário que ele faz ao Salmo de número 4. Santo Agostinho reconhece que é uma questão difícil e vimos a posição dele, não vamos repetir, remeto você a assistir ao Salmo, ao programa anterior. Agora nós vamos a uma tentativa de resposta dele. No programa anterior, citamos, ele tem uma obra magnífica, Santo Agostinho, que se chama, em latim, Enarrationes in Psalmos, traduzindo, o comentário aos Salmos. É uma obra volumosa, aqui no Brasil, já publicada em língua portuguesa por uma editora católica muito conhecida, numa coleção chamada Patrística, em 3 volumes. Ele comenta versículo por versículo todos os 150 salmos. É uma obra monumental. Ele não é o único comentador dos salmos na patrística, ou seja, na era dos padres da igreja, que vai dos padres de rito latino até o século VII, alguns admitem até ao século VIII, e os padres de língua grega um pouco antes. Mas é uma das obras mais respeitadas. Então, citar Santo Agostinho para buscar uma resposta a uma questão dessa, isso traz um peso muito grande, é uma autoridade, é um dos doutores mais lidos, é uma das figuras mais respeitadas da história da Igreja Católica, não só como pensador, mas como pastor, como teólogo e também como exegeta. Por isso, vamos citar agora o pensamento dele, o ensinamento dele sobre essa questão, se todo salmo é cântico e se todo cântico é salmo, ou se é apenas uma distinção meramente redacional, porque as duas coisas seriam uma única realidade, ou não. O Salmo 67, comentando o Salmo 67, parágrafo 1º, Santo Agostinho diz o seguinte, vamos ao texto. Alguns comentadores, antes de nós, distinguiram os salmos dos cânticos. Tendo em vista que o cântico é oral
e o salmo é acompanhado de instrumento visível, isto é, do saltério, parece que o cântico representa o entendimento do Espírito, enquanto o salmo representaria as obras corporais. Assim, neste Salmo 67º, que agora empreendemos comentar, o versículo "Cantai a Deus, salmodiai a seu nome", foi interpretado por alguns com uma distinção. Parece ter sido dito "Cantai a Deus". Foi interpretado por alguns com uma distinção. Parece ter sido dito "Cantai a Deus", porque aquilo que a mente opera em si mesma é conhecido de Deus, mas não é visto pelos homens. Quanto às boas obras, uma vez que devem ser vistas pelos homens para que glorifiquem nosso Pai que está nos céus, com justeza foi dito "salmodiai a seu nome", isto é, sejam divulgadas, para que o Pai seja nomeado com louvores. Quanto me lembro, eu também, em outro lugar, segui esta interpretação. Lembro-me de que nós também lemos "salmodiai a Deus". Assim, agradam as nossas boas obras visíveis não apenas aos homens, mas também a Deus. Pois nem tudo o que apraz a Deus agrada também aos homens, que não o podem ver. Daí ser de admirar que se leiam ambas as expressões: cantai a Deus e salmodiai a Deus. Como também em outro lugar, cantai a seu nome. Se também isto se encontra nas Sagradas Escrituras, foi inútil estabelecer uma diferença. Impressiona-me também que, em geral, sejam chamados salmos, de preferência a cânticos. Assim o Senhor disse: tudo o que está escrito sobre mim na lei, nos profetas e nos salmos. O próprio livro é dito dos salmos, não dos cânticos. Ele declarou, pois está escrito no livro dos salmos, enquanto era preferível, conforme esta diferença, chamar de cânticos, uma vez que um cântico pode existir sem um salmo, mas o salmo sem cântico não existe. Com efeito, podem existir cogitações da mente sem serem acompanhadas de obras corporais. Nenhuma boa obra, porém, é realizada sem que haja antes ideia na mente. Por isso, ambos são cânticos, mas não são salmos. Contudo, conforme disse, geralmente são chamados de salmos, não de cânticos. E o livro dos salmos, não dos cânticos. E se entendemos e discutimos o sentido das palavras, onde no título se encontra somente salmo, e onde apenas cântico, e onde não está salmo de cântico, como no presente título, mas cântico de salmo, não sei se é possível falar de diferença. Interessante a distinção que ele faz, ele vai buscar numa frase de Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Isso se aplicaria a cânticos. Sim, porque o cântico, ele obriga, entre aspas, você a veicular a voz. E a voz, ela é ouvida, ela é captada pelas pessoas. Portanto, as obras são vistas pelas pessoas. O cântico teria essa conotação. Se uma melodia é apenas melodiada, digamos assim, ou seja, se apenas instrumentos musicais, hoje nós chamaríamos o quê? Música instrumental. O que é uma música instrumental? Ela pode ter até uma letra, mas ninguém canta, é somente instrumento. Muito bem. É uma música instrumental. Não é um cântico propriamente, porque ninguém canta. É uma
música melodiada, etc., mas que não tem voz, não tem coral, não tem um tenor, não tem um barítono, não tem uma pessoa ou pessoas cantando. Mas cântico supõe exatamente alguém está cantando. A voz está sendo veiculada. Tem um quê de oral. E no momento em que você canta, não somente quem canta ouve, e as outras pessoas que estão ou cantando ouvem, ou se não estão cantando, escutam quem está cantando. Portanto, o cântico teria essa relação com as obras. Já salmodiai a Deus é algo que está dentro do coração. Ainda que você pronuncie com a voz, mas é Deus quem sonda, é Deus quem perscruta. Ali ninguém pode ouvir, ali ninguém pode sondar, ali ninguém pode captar, ali ninguém pode perceber, somente Deus. Curiosa essa interpretação. Isso porque Santo Agostinho se atém a determinadas frases, como a do Salmo 46, versículo 7, cantai a Deus, salmodiai a Deus. Segundo Santo Agostinho, isso seria redundante, não teria nenhuma importância se, de fato, as duas palavras fossem idênticas, cântico e salmo. Uma vez que, segundo ele, cantai a Deus é diferente de salmodiai a Deus, cântico é diferente de salmo. As duas realidades, quando estão juntas, cantai a Deus, salmodiai a Deus, uma teria uma aplicação, uma finalidade. Uma seria uma realidade apropriada ao âmbito da convivência humana, as nossas boas obras, que os homens veem. E salmodiai a Deus seria a intenção que passa no seu coração. Isto é, as boas obras, os homens podem vê-las, os homens podem numerá-las, os homens podem elogiá-las, os homens podem se beneficiar delas. Mas a salmodia desse cântico, que é a Deus, somente Deus sonda, ninguém vê, ninguém sabe das intenções, das motivações, do que está guardado no coração da pessoa que está fazendo aquelas boas obras. Só Deus Todo-Poderoso é quem julga a malícia ou a sinceridade, a podridão ou a retidão daquele coração que canta, ou seja, que faz alguma coisa que é percebido pelas pessoas. Mas a salmodia entraria no âmbito de Deus. Uma intuição que não pode ser verdadeiramente desprezada. Rendamos graças a Deus por Santo Agostinho. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. Do segundo, nós continuaremos esse argumento também ainda com Santo Agostinho. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, segundo e último, do nosso sexto encontro. Programa Luz da Vida dedicado ao fascinante argumento Os Salmos na Nossa Vida. Esse manancial riquíssimo de espiritualidade, de sabedoria, de fé, a fé de Israel, a fé dos cristãos também. O livro por excelência da Escritura dedicado à oração. Livro que Jesus usou. Livro que Jesus leu. Livro que Jesus meditou. Livro de que Jesus falou. A que ele se referiu em várias ocasiões de sua vida pública. Livro que a igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos, os Atos dos Apóstolos, nas outras cartas do Novo Testamento, citaram muitíssimas vezes. Terminamos o primeiro bloco com Santo Agostinho buscando compreender se há uma distinção entre salmo e cântico, uma vez que dos muitos salmos do saltério a palavra cântico aparece. Às vezes aparece sozinha, simplesmente cântico, no versículo 1. Às vezes aparece cântico salmo de Davi, ou seja, é um cântico que é salmo. Às vezes, o começo de certos salmos simplesmente diz salmo. O salmo de Davi, o salmo de fulano, um outro autor. Santo Agostinho se atém a isso e faz algumas postulações.
há uma distinção entre cântico e salmo? Ou essa distinção nos próprios salmos é apenas redacional? O que significaria? Quando se fala de cântico, se fala de salmo, e quando se fala de salmo, se fala de cântico. A questão não é fácil. E Santo Agostinho buscou, esse foi o argumento do primeiro bloco, uma resposta no comentário ao Salmo 100. É o comentário ao Salmo 67. Primeiro, ele emite sua opinião no comentário ao Salmo 4. Depois, no Salmo 67. Remeto você ao bloco anterior. Agora nós vamos a uma questão, essa sim, garanto que ela é de grandíssima relevância para nós. Como salmodiar a Deus de forma frutuosa? E é tudo isso que nós queremos. Nós queremos é abrir o livro dos Salmos e cravar os nossos olhos nesses textos tão lindos, tão ricos, tão belos de oração para todas as ocasiões da nossa vida. Se você está angustiado, sabia que tem salmo para os angustiados? Para trazer paz ao seu coração? Se você está alegre, sabia que tem salmos para momentos de alegria? Se você está cheio de dúvidas, se você está pondo em xeque até a existência de Deus, sabia que tem salmos apropriados para esse momento difícil da vida? Quando você tem decisões a serem tomadas e você não sabe quais decisões, você sabia que tem salmos que ajudam você a encontrar essas decisões? Quando você passa por situações periclitantes também do ponto de vista emocional, financeiro, de trabalho, crises conjugais, você sabia que tem salmos bem apropriados para isso? Pois bem, agora vamos a essa questão que eu acredito que você vai querer uma resposta. E a resposta vai ser dada. Qual a melhor forma de você recitar os salmos com fruto? Isto é, como desfrutar da oração dos salmos. E mais uma outra pergunta, a última. Como eu devo rezar os salmos para que eles tragam fruto para a minha vida? Pronto. A resposta quem vai dar não é o bispo, é outro bispo. Eu, bispo, sou apaixonado por esse bispo que vai ser citado agora. Ele tinha um verdadeiro fascínio pelos salmos. Uma das suas obras mais demoradas, mais volumosas, hoje juntando os 3 volumes em língua portuguesa que foram publicados aqui no Brasil, o volume 1º é assim, o volume 2º é assim, o volume 3º é assim. Extensa a sua obra. Estou falando de Santo Agostinho, sim? Homem de profunda oração. Homem que amava perdidamente, apaixonado a palavra de Deus. Toda, do começo ao fim. Um dos comentadores dos salmos mais autorizados. Vejam bem, agora, você vai perceber aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, a resposta que ele dá a essas perguntas que eu formulei. Como salmodiar a Deus com fruto? Como rezar os salmos e dizer, Deus operou milagres na minha vida. Eu descobri o segredo de salmodiar a Deus da forma devida, da forma que lhe agrada. Com a palavra Santo Agostinho. O salmo, de fato, é um canto, não de qualquer espécie, mas com saltério. O saltério é um instrumento de música como a lira, a cítara e outros instrumentos feitos para o canto. Por isso, quem salmodia, não salmodia apenas com a voz, mas, tomando certo instrumento, denominado saltério, toca-o com as mãos, concordando com a voz.
Queres então salmodiar? Não apenas tua voz cante os louvores de Deus, mas tuas obras concordem com tua voz. Ao cantares com a voz, de vez em quando te calas. Canta com a vida, de tal forma que jamais te cales. Estás fazendo um negócio e planejas uma fraude. O louvor de Deus se calou. E o que é mais grave? Não apenas calaste o louvor, mas partiste para uma blasfêmia. Se Deus é louvado em vista de tua boa obra, louvas a Deus com a tua obra. E quando Deus é blasfemado por causa de teus malfeitos, com tua obra, blasfemas contra Deus. Por isso, para uma exortação que os ouvidos aprendam, canta com a voz, mas não cale o coração, não cale a vida. Se num negócio não planejas fraude, salmodias a Deus. Ao comeres e beberes, salmodias. Não mistures a isto as suavidades dos sons agradáveis aos ouvidos, mas come e bebe modesta e frugalmente com temperança. Porque assim se pronuncia o apóstolo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se, portanto, tu te comportas bem ao comer, beber e tomar alimento para a refeição do corpo e reparação dos membros, dando graças àquele que te ofereceu estes alívios suplementares, a ti mortal e frágil, teu alimento e tua bebida louvam a Deus. Se, contudo, excedes por imoderada voracidade a medida devida à natureza e te embriagas com vinho, por mais que tua língua profira louvores a Deus, tua vida blasfema. Depois da comida e bebida, descansas e dormes. No leito, nada faças de torpe, nem excedas indo além do que permite a lei de Deus. Seja casta a união com tua esposa. Se cuidas da procriação dos filhos, não haja desenfreada luxúria. Trata com deferência tua cônjuge no leito, porque ambos sois membros de Cristo, ambos criados por Ele, ambos resgatados por seu sangue. Agindo assim, louvas a Deus e teu louvor não calará. E quando o sono vier, enquanto dormes, tua consciência pesada não te tire do repouso. E pela inocência do sono, louva a Deus. Se, portanto, louvas, não canta apenas com a língua, mas toma também o saltério das boas obras, porque é bom salmodiar. Louvas quando tratas de um negócio, louvas ao tomares alimento e bebida, louvas quando descansas no leito, louvas quando dormes. Quando não louvas? O louvor de Deus será perfeito em nós, ao chegarmos àquela cidade, quando nos tivermos tornado iguais aos anjos de Deus. Quando nenhuma necessidade corporal nos solicitar de parte alguma, nem nos ataque a fome e a sede, o calor nos canse, o frio não nos enrijeça, a febre não nos abata, nem a morte seja um termo. Exercitemo-nos para que aquele louvor perfeitíssimo, por meio deste louvor, através das boas obras. Que maravilha! É mais do que espetacular, é esplendoroso isso. Por favor, ao rezar os salmos, não imaginemos que o simples olhar, o simples recitar das palavras vão automaticamente, só pelo fato de você recitar as palavras, já trazer milagres e graças e bênçãos à sua vida. Claro, chamemos isso de louvor material, chamemos isso de um sincero debruçar do coração em cima da palavra santa, mas a palavra santa deve estar inserida na sua vida toda. Se você, ao ler o salmo aflito, angustiado, etc., por favor, acompanhe com esse louvor oral, com esse louvor do coração, aqui agora pontualmente, com o louvor de toda a sua vida. Isto é, se a sua vida é uma contradição com a glória de Deus, se você, ao invés de louvar pelo seu pecado, você amaldiçoa a Deus, procure renunciar ao pecado. Procure traduzir em todos os âmbitos da sua vida
exatamente isso. Eu glorifico a Deus quando beijo minha esposa, quando trabalho decentemente, quando cumpro com as minhas obrigações, quando eu respeito o meu próximo, quando eu não faço para os outros aquilo que eu não gostaria que os outros me fizessem, ou quando eu faço para os outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem, quando eu vejo no meu próximo a imagem e semelhança de Deus e não o ofendo e não o agrido, eu estou louvando a Deus cada instante da minha vida, no meu trabalho, nas minhas tarefas diárias, no meu matrimônio, na educação dos meus filhos e assim por diante. Belíssima a intuição de Santo Agostinho. Salmodiar com a vida. Assim, a leitura dos Salmos é frutuosa e obteremos inúmeras graças, lendo, rezando, meditando os Salmos. Está terminando mais um encontro. Desejo a você uma semana abençoada e no próximo domingo, se Deus quiser, continuaremos com os padres da igreja, sobretudo o Santo Agostinho, para quem o Salmo foi tão importante em sua vida de oração e na sua prática de existência, a sua existência toda, a compreender, a louvar e bendizer a Deus pelo livro dos Salmos e com ele glorificar o nosso amado Deus. Um grande abraço, até breve.